Ei, lembre-se de onde você caiu e volte ao primeiro amor. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos do 1 ao 8, Jesus envia uma carta à igreja de Éfeso. Esta igreja estava localizada na cidade de Éfeso, uma cidade muito pecaminosa e absurdamente idólatra. E no meio desse povo e cultura idólatra, a igreja de Éfeso ainda fazia a diferença. Era uma igreja que o próprio Senhor Jesus reconhecia as suas obras. Era uma igreja que perseverava em meio às perseguições. E era uma igreja que desmascarava os falsos profetas. Porém, ainda que aos olhos humanos essa igreja fosse uma igreja perfeita, que aparentemente estava caminhando com Jesus, Jesus, de forma surpreendente, diz: eu tenho, portanto, contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. A palavra não diz que esse primeiro amor foi retirado dessa igreja, mas que os próprios membros abandonaram essa essência. No entanto, Jesus, na sua infinita graça e misericórdia, traz a esta igreja uma mensagem de esperança. Primeiro, essas pessoas deveriam lembrar-se de onde elas caíram. Segundo, deveriam se arrepender. E terceiro, deveriam voltar às primeiras práticas. E o que o Espírito Santo de Deus ministra no meu coração através dessa palavra para os dias de hoje é que existem muitas igrejas e muitos ministros, assim como a igreja de Éfeso, homens e mulheres de Deus, que apresentam boas obras diante do Senhor, que perseveram nas provas e que também defendem a sua fé. Porém, muitos destes ministros esqueceram-se do primeiro amor. Ministros que sabem como fazer, que já se acostumaram com a presença, que por tanto fazerem, já sabem as frases certas que vão cativar o seu público a si, em que a essência deu lugar à fama e que o lugar secreto deu lugar ao reconhecimento humano. E se você que está vendo esse vídeo hoje é ministro do Evangelho, seja na mensagem ou seja no louvor, e se sente incomodado pelo Espírito Santo, o Senhor Jesus tem uma mensagem para você. Primeiro, que você venha lembrar-se de onde caiu. Segundo, peça ao Espírito Santo para te convencer de que isso é um pecado e você precisa se arrepender e deixar isso para trás. E terceiro, volte à essência, volte ao primeiro amor. A essência que fez você se apaixonar por esse Jesus, que fez você derramar as suas lágrimas na presença do Pai. Ministros, estamos nos últimos dias da igreja na terra. Não deixe que a sede pelo sucesso tome o lugar da essência e do primeiro amor no seu coração. Que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração através dessa mensagem. Em nome de Jesus.